7 coisas mais NBA desde que a NBA voltou. Quadro do Café Belgrado. Você que está acompanhando aqui no YouTube, deixa o like, deixa o hype, deixa um comentário. Essa tecnologia, inclusive, vai ser testada com dublagem, hein? Você pode mudar a nossa voz aí para ouvir a gente em outros idiomas. Como será que eu diria isso em polonês, hein? Lucas! Eu uma, você uma. Lucas em polonês também é Lucas, né? Só que é com K e rola um Z no final. A gente só sabe por causa do Podolski, né? Então, Isso. curiosamente, até alemão. Lucas! Vai soltar a primeira coisa mais NBA desde que a NBA voltou? Vou soltar uma coisa muito NBA, desde que a NBA voltou, que é viradas incandescentes, né? E especificamente uma que eu vou usar como exemplo, algumas quase aconteceram, né? Por exemplo, o Chicago Bulls abriu muito contra o Pistons encostou e tal, mas teve uma bem clássica, né? Bem NBA, que foi o Sacramento Kings, começando a temporada, vencendo muito bem o Phoenix Suns, abriu 20, sei lá, quase 20 pontos ali no intervalo. No terceiro quarto estava 78-61, bem tranquilo na frente. E de repente conseguiu tomar uma virada do Phoenix Suns, que olha, não fez um bom jogo, né? Mesmo na virada, você vê ali, Guilherme, muito protagonismo ofensivo de DB3, que é o CP3 do baixo orçamento, né? Dillon Brooks, né? Camisa 3 do Phoenix Suns agora, o DB3 fazendo mais de 20 pontos em cima do Sacramento. É muito NBA o Sacramento abrir a temporada já causando esse tipo de desespero no seu torcedor, que talvez até seja um pouquinho bom, né, Gibas, que não cria esperança ali antes da temporada começar, ou nesse início de temporada, mas sempre vai ter alguém assim, mas o Sabonis não jogou, né, então quando ele jogar, dá pra gente sonhar, dá pra gente imaginar, mas, velho, a realidade é que não só o Sacramento, tá, o Phoenix Suns também vai ter muita dificuldade nessa temporada, mas são duas equipes muito carismáticas, viu? Algumas mais do que as outras. A do Sacramento tem aquele carisma meio... Você assiste uma coisa meio errada, sabe? Tipo, você vai assistir um vídeo de... Alguém botou na internet um vídeo de câmera de segurança. Às vezes você não sabe nem o assunto, mas você fica ali porque, opa, deve ter acontecido alguma coisa importante para você ter botado essa câmera de segurança aqui na internet, né? E é mais ou menos isso ver um time que tem DeRozan, Zach LaVine e Russell Westbrook, viu, Gibas? Em 2025. Cara, eu li em algum lugar que algum time ou alguma coisa que acontecia era uma metáfora do acidente, assim, que é muito feio, mas você não consegue não olhar, sabe, assim? Sim. Tipo, é como se você é atraído para olhar para aquilo e você fala, não quero ver isso, mas o olho meio que te trai, assim, te olha. É um pouco a sensação que eu tenho com o Sacramento Kings, que fez um primeiro tempo incrível, né, cara? Já começa assim. Lucas, vou começar com o duelo para calouro do ano. Acho que teremos uma baita temporada. E acho que isso é muito NBA, termos uma temporada com ótimos calouros, porque a temporada do ano passado, a gente tem defendido aqui os calouros do ano passado, a gente tem falado aqui que são bons garotos, com potencial aí para realmente serem jogadores Bom relevantes garoto na é liga. dog, Kibas. Bom garoto. Tá, mas foi um pouco isso mesmo, de usar essa expressão aqui. Mas me parece que faltou punchline, assim, né? Muito suporte, né? Muito suporte. Muito. Pouca punch. O contrário, essa primeira semana de NBA, a gente tem... Cara, ainda não sei se dá para dizer que a gente teve múltiplos candidatos jogando em nível de Rookie of the Year, porque o cara que jogou, tô falando, claro, de VJ Jacob, ele jogou um passo acima de todos. Mas a gente conhecendo a classe, tendo contato com o que pode ser essa temporada, a gente vislumbra que esse ano talvez a gente tenha uma corrida mesmo pelo Rookie of the Year. Eu acho que essa é uma coisa legal demais de acompanhar. Ediacombi já sai na frente por um jogo, né? A coisa pode mudar hoje já e tudo bem. Mas o jogo dele foi muito impressionante. VJ Ediacombi, um calouro que traz, que tem o pedigree FIBA, é um cara que jogou no nível internacional já, jogou campeonato pré-olímpico mundial pela seleção de Bahamas. Ele fez uma NCAA, acho que o estilo de jogo do time dele, o que o time pedia para ele, talvez sequer pudesse potencializá-lo num nível que pudesse mostrar tudo que ele é capaz. E acho que o primeiro jogo deu
deu um otimismo muito grande, porque ele é um cara muito atlético, muito agressivo, cara, um incrível potencial de fazer highlight, assim, né? Ele joga no nível alto, assim, muito, muito acima do nível do Aro. Me lembro que falei ao longo aqui dos nossos previews que eu achava que ele tinha aquele perfil físico meio dos irmãos Thompson, que todo mundo falava assim, já vai chegar na liga como um dos caras mais atléticos da liga. Talvez não nesse nível, né? Que já era. Mas ele pertence, assim, não é. Ele não parece aquele calouro que fisicamente demora um pouquinho para se adaptar. A Tem alegria nas parceria. pernas, Gibas? Cara, não sei se é alegria nas pernas, a pegada dele. Ferocidade nas pernas? Cara, eu até fiz uma comparação aqui que eu acho ousada, mas eu ainda sustento. Eu acho que ele é pra NBA, ele pode ser pra NBA o que o Jorginho faz aqui, sabe? Eu acho os dois um jeito, estilo de jogo meio parecido, assim. É um ball handler que não é exatamente o ball handler primário, mas cria seu próprio jogo, tem aqueles recursos todos, mete bola, joga lá embaixo, joga a próxima cesta, é muito atlético e, cara, é muito novo ainda, né? Então, sou muito fã. Acho que a parceria com o Maxi, cara, não poderia ser melhor, porque eles são realmente complementares, são estilos de jogos diferentes também. Gostei muito, mas ele não é o favorito, né? O favorito para Rookie of the Year é o Cooper Flag, que teve uma estreia de terror, estava enfrentando simplesmente o assombro. E a classe tem um monte de gente talentosa ainda, né? Tem, Gibas. Alguns jogaram bem legal, né? Por exemplo, Derrama Covarde. Você já viu um vídeo do Casimiro, ele falando Derrama Covarde, velho? Nunca vi isso. Cara, eu tenho que te mostrar. É absurdo, cara. É absurdo. E o Cedric Coward, né, do Memphis, já fez uma estreia muito boa. Ele é o... Dá pra dizer, velho, que ele foi o grande motivo, assim, ou pelo menos o motivo secreto da virada do Memphis em cima do Pelicans. Eu falei que tiveram algumas viradas já, né? E essa foi bem impressionante, né? O time estava muito atrás e quando ele chegou, tipo, deu uma nova vida para o Memphis e foi uma estreia bem legal, bem marcante. O Dylan Harper, nesse próprio jogo, né? Do Wembanyama, né? O Dylan Harper escolheu o número 2 do San Antonio Spurs. Fez um jogo bem decente, né? Conseguiu pontuar ali próximo à sexta, meteu uma bola tripla, algumas assistências, mas também assim, pro Embi é fácil dar assistência, né? Você joga a bola pro Embi, ele arruma umas paradas para você e aí virou assistência. Mas assim, me impressionei com a movimentação dele, já mostrando que pertence muito como um criador. Se fosse um time que precisasse que ele criasse o tempo todo, né? Ele poderia rapidamente se tornar um cara de efusivas participações e contribuições, mas assim, tá suave que ele fique para trás. E o Cooper Flag, né, Gibas? Tava todo mundo, né? Todo mundo se preparou, foi jogo da ESPN. A partir de agora vamos entrar no Cooper Verso, né? Vai ser o mundo de Cooper Flag. E não foi, né? Foi o Wembanyama, foi o grande motivo daquele jogo existir assim para o mundo. Foi o motivo da NBA existir naquele momento, foi o motivo do mundo existir naquele momento, foi o grande show da Terra. O que fez o Wembanyama. Acho que já pode trazer aqui, né, Gibas, como segmento aqui de uma das coisas. Deixa eu só fazer então um salve aqui, ó. Jeremiah Fears, 17 pontos, jogo bem legal. Trey Johnson, um favorito do Lucas aí, meteu 16 pontos na estreia, legal pra caramba, né? Meteu bola, 4 de 8 de 3 pontos. Trey Johnson, olho nele. Egor Demi, um jogo legal também, viu? O Egor Demi era considerado um cara que, pô, parecia que não estava pronto, estava muito longe. Jogo legal do Egor Demi na sua estreia. Acho que alguns outros jogaram bem, tiveram coisas legais. Acho que o Cleitinho também fez um jogo bem, bem legal. 10 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. Vitória, né, do Utah contra o Clippers, foi um jogo relevante. O Cleitinho é um cara que a gente já é um cara meio pronto, né? Um dos mais velhos dos calouros, atual campeão. Tô falando do Walter Clayton Jr., né? Pra quem tá ouvindo falando Cleitinho em árabe, Lucas. Quem é o Cleitinho, né? Como é que os nossos dubladores aí vão dublar isso? Mas o Walter Clayton acho que é um candidato a bom ano também. Cara, é uma classe muito legal de acompanhar de perto, viu? Olho nos calouros dessa classe. E ainda tem mais, hein? Tem mais. Assim, o Jokic chinês foi mais chinês do que o Jokic, né, Gibas, nesse primeiro momento. Sabe um calor que eu acho que em algum momento vai ter um momento assim na temporada, velho? Que você nem vai lembrar que ele é calor. David Jones Garcia. Caramba. Assim,
O Spurs tem muita gente tendo momento ali para sobrar momento pro David Jones Garcia, né? Se prepare, velho. Você vai ficar bolado com o David Jones Garcia essa temporada. Ele é capaz de derrubar um adversário com um gancho, Lucas. Ok. Tá bom. Já vi acontecer, né? Guilherme, mais uma coisa, muito NBA. Vou pular o Embi, tá? Vou deixar o Embi para depois. Não é fácil, mas vou pular o Embi. Deixaremos para depois, porque vamos continuar no Philadelphia, então? Falamos do VJ Edcombe. Cara, uma coisa muito NBA, especialmente em começo de temporada de NBA, é das sentenças definitivas, né? E, cara, foi muito convidativo dar uma sentença definitiva para o Joel Embiid depois de 20 minutos de temporada, sabe? Foram 20 minutos, assim, que se é um novato, se é, por exemplo, o John Broome, Gibas. John Broome, um pivô que foi draftado recentemente, viralizou o seu draft combine porque ele basicamente não saiu do chão, dando aquela marcação do vertical, né, do pulo vertical, viralizou a do John Broome, você pode até procurar, pesquisar aí na internet. Se esses 20 minutos do Embiid são do John Broome, as pessoas iam falar assim, cara, esse cara realmente não dá para jogar na NBA, sabe? Vamos partir para a próxima, até quando vamos insistir, né? Porque não parece nada, assim, não é que não pareça com o Embiid MVP, né? Não é que não pareça com o Embiid num mau momento. Não é que não pareça com um jogador médio da NBA. É que, cara, realmente não parece um atleta da NBA como jogou o Joel Embiid nesses 20 minutos pelo Philadelphia contra o Celtics. Não surpreendente, né? Foram 20 minutos muito bons do Boston Celtics na ocasião. E é uma pena, né? Porque a gente está acostumado com o Embiid sendo um dos melhores jogadores da NBA. No short list de jogadores que você, se falassem assim, olha, eu vim do futuro e um desses jogadores que está jogando na NBA agora, ele marcou, sei lá, 101 pontos, né? Ou então ele virou o maior pivô da história, sabe? Beleza, que boa parte das pessoas iam pensar no Jokic, essa parte do maior pivô da história. Mas o Embiid estava ali próximo, sabe? Como quem é dessa geração que pode ser histórico. E talvez o Embiid até seja, já tem alguns elementos ali da carreira dele que sejam assim consideráveis, né? O cara já é MVP, por exemplo, né? Mas Gibas, eu fico imaginando, será que a gente já viu o melhor do Embiid e não aproveitou direito? Ou se ele era só um cara que só apareceu para fazer falta e fazer raiva, né? Porque fico com medo, fico temeroso, viu, Gibas, da gente não ver o Embiid em altíssimo nível durante a carreira dele na NBA. A gente vai ver o Embiid em altíssimo nível no mundo do entretenimento, isso com certeza, né, Gibas? Porque ele tem um carisma próprio e tal. Mas jogando como NBA, será que a gente vai ver o Embiid em altíssimo nível, concorrendo a um All-NBA, por exemplo, sendo All-Star? Cara, eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Espero estar errado, mas não creio nesse momento, né? Espero que o Embiid me faça morder a língua, não literalmente, porque é péssimo morder a língua, velho. Mas toparia morder a língua de maneira figurada para o Embiid voltar a ser um dos melhores jogadores da liga, viu, Guilherme? As pessoas são comovidas com a sua disposição pela saúde aí dos atletas, né, Lucas? Parabéns pelo seu senso de compromisso aí. Sim. Lucas, coisas muito NBA que tivemos nessa primeira rodada. Atuação espetaculares dos seus craques. Isso é uma marca da NBA. E, cara, eu não gosto muito de hot takes, de palavras que são assim agressivas, sabe? Não é muito do meu feitio, né? Quem me conhece sabe. Mas então eu vou tentar pautar por mim, assim, né? Não me lembro, no período que acompanho a NBA com rigor, então vou dizer assim, nesse século, não me lembro a NBA num momento tão favorável das suas estrelas, sabe? É um momento muito, muito elite de muitos jogadores.
e em estágios diferentes da carreira, né? Então, isso acho que é uma coisa muito NBA, ter as suas estrelas jogando muito, mas acho que a gente vive um momento particular nessa NBA de 2025/26, que é, que é o fato de que múltiplas gerações estão se encontrando na liga, sabe? A gente está vendo a chegada de Cooper Flag, VJ Jacob, como a gente acabou de ver, LeBron não tá jogando, mas o Curry tá jogando muito aos 37 anos, a atuação que o Curry teve na rodada de quinta-feira, vitória contra o timaço do... Cara, o Davis jogou muito e o Curry deu um jeito de ganhar o jogo. A bola de 3 do Curry para empatar o jogo é um assombro, cara. É um assombro. É assim, você falar que esse cara tem 37 anos e tá jogando isso, sabe? E não foi essa bola, né? Jogou o jogo todo isso. É um assombro o que o Curry jogou nesse jogo. E aí você tem um cara de 37, um cara de 19, e aí você tem o Embiid fazendo uma das atuações mais impressionantes que as pessoas já viram. E aí o atual MVP, que é MVP das finais e MVP da NBA, ele vai lá e entrega um jogo de 50 pontos ontem. Assim, uma brincadeira assim, o que esse cara tá jogando, Shai Alexander. E aí você tem o Jokic jogando o que tá jogando, você tem o Luka jogando o que tá jogando. Nesse começo de temporada, Anthony Edwards, que também é dessa geração intermediária, que ainda não é dos mais velhos estabelecidos, mas está bem longe de ser jovem, né? Então também é de uma outra galera que está nesse meio. Yannis fez uma estreia de 37 pontos, né? Deu um jeito de ganhar um jogo. Ja Morant, fazendo todo mundo lembrar que ele é o Ja Morant ainda, né? Que, pô, ainda estou aqui, ainda jogo muito, ainda sou capaz de meter uma partida dessa. É o Zion, né, velho? Inclusive o duelo dos dois, né? Que por muito tempo era assim, Ja Morant, Zion Williamson, esses caras são o futuro do hype, dois americanos que tem um jogo muito plástico. E, cara, o jogo entre eles ficou escondido na rodada. Ficou tipo a atração 6, 7 do começo da temporada. Tem muito talento na NBA, cara. É um jogaço do Devin Booker, velho. Eu elogio pouco o Devin Booker aqui, porque o Lucas sempre fura a fila de fazer isso, né? Que jogaço que o Devin Booker fez. A vitória do Suns de virada na estreia. Muito jogador, muito talentoso. O Alperen Sengun tá pedindo passagem, velho. O que esse cara jogou na estreia. E aí tem junto com ele o Kevin Durant, que é um cara de outra geração. Então nós estamos num momento da NBA que é muito propício. Não posso esquecer desse cara, e todo mundo esquece dele o tempo todo. O jogo do Pascal Siakam contra o Oklahoma. Cara, o Pacers não tem mais, os amigos do Siakam estão tudo fora. Os 3 armadores estavam fora no segundo tempo, né? O TJ McConnell fora do jogo, o Haliburton da temporada, e durante o jogo o Nember se machuca. O Pacers vai jogar numa dinâmica que não tem exatamente um armador, vai tentando fazer o seu jogo, e aí o Siakam vira meio que o cara que vai, Siakam, arruma um ponto para mim aqui, e ele arrumou pontos de todos os jeitos. Lucas, é uma temporada que para onde você olha talento, assim, tem talento para todos os lados. Você gosta de veterano? Tem. Gosta de assim, gosta de jogador que ainda não é veterano, mas já viveu muito? Tem. Jogando muito. Os caras que estão chegando no auge? Tem, claro que tem. Molecada surgindo? Tem. Cara, é um momento muito, muito especial para gostar da NBA, Lucas. Cara, se você pegar, sei lá, os pivôs da NBA, olha o tanto de pivô craque, tanto de tipo de pivô diferente que tem, né? O Anthony Davis, que era first team da NBA perene, eu não sei se ele vai pegar, velho, esse ano, sabe? Então, é muita, muita qualidade, muita qualidade. Tô contigo nessa, Guilherme. Faltam quantos, velho? Talvez só mais um? Talvez a gente tenha que passar de 7. Foram 5? Foram 5? Foram 4? Talvez 4, né? 4, né? Tá tranquilo. Boa. Guilherme Tadeu, uma coisa muito NBA, preocupações com o Lakers, velho. E essa me pegou de maneira distraída, porque já tive DeAndre Ayton no time, e na primeira entrevista pós-jogo dele, ele falou o seguinte, ele refletiu, né? Ele refletiu na entrevista pós-jogo ali no vestiário, perguntaram para ele por que estava tendo tanta turnover ali, né? E ele falou, quer saber? Pode ser que eu seja um pivô confuso para se jogar, né? E aí ele estava falando, o argumento dele expandido era o seguinte, Gibas, na hora do pick and roll, muitas vezes ele não rola até o fim,
porque ele vê qual é o tipo de cobertura que vai ter, e aí ele para receber essa bola antes, né? E aí estava tendo uma comunicação ruim com os jogadores que jogam pique com ele, né? Mais o Austin Reeves até do que o Luka. Foram muitas turnovers, né? Do Ayton, do Austin Reeves, do Luka nem tanto. Mas é preocupante já, né? O Lakers ter começado não parecendo estar em sintonia, sabe, Guilherme? Não é só a ausência do LeBron, o tanto de preocupação que já teve com o elenco do Lakers, né, na última semana, assim, porque todo mundo tá vendo que é isso aí, velho, só tem isso. E aí, o que o Guilherme estava falando antes, né, a versatilidade dos times, a qualidade dos adversários, né, o número de jogador bom de bola, os novatos que estão chegando na NBA, a qualidade com que eles chegam, o que os times esperam deles, né, e o Lakers tem esse tipo de elenco, né, que não parece, e assim, a grande solução para o elenco do Lakers passaria por DeAndre Ayton, esse é um pivô muito capacitado, gabaritado em relação aos que tinha no passado, e também o reforço do Marcus Smart para tentar suprir a ausência do Dorian Finney-Smith, né, e não parece, né, não parece que o Lakers teve algum tipo de acréscimo nessa off-season, pelo menos agora, depois de um jogo, e com o DeAndre Ayton refletindo. Cara, o DeAndre Ayton, quando ele vai falar num pós-jogo, é muito NBA, cara, porque ele tanto pode meter era disso que eu tava falando, né, como ele já fez isso, né, depois de um jogo que o Portland perdeu, aliás, uma sequência muito ruim do Portland, que o DeAndre Ayton era pivô titular, ele meteu era disso que eu falava, né, como eu sou dominator, né, como eu consigo fazer esses pontos, pegar esses rebotes e tal, era isso que estava faltando, né? Isso numa sequência de derrotas. Então, o DeAndre Ayton é sempre muito perigoso, né, Gibas? Falando muito mais do que jogando. Cara, a situação do Lakers é realmente, assim, Alarmante? eu não diria alarmante, porque, assim, acho que a situação do Lakers, ela vai precisar ser medida depois de a gente ver 1, 2 semanas de jogos. O primeiro jogo foi muito difícil. Acho que o Golden State é um dos melhores times da liga. Mas acho que a situação do Lakers, ela traz um background meio perigoso, sabe? Acho que daí que vem as principais preocupações. Esse time, embora tenha feito bons jogos no ano passado, na temporada regular, inclusive sem o Anthony Davis defensivamente já, ele no playoff ele foi muito exposto. E não me parece que as movimentações da off-season atacaram nessa questão defensiva. Eu acho que até você pode dizer que trazer o Ayton ofensivamente é um upgrade, sabe? Por mais que ele seja o cara que mete um dominator sem contexto, Ok. e que confunde as pessoas, né? Pode até estar me confundindo nesse exato momento, né? Então existe sempre a possibilidade do Dominator estar me confundindo. Ainda que seja esse cara, pô, tava jogando Jackson Hayes, né? Então é um upgrade. Agora, se você olhar que o time perdeu o Dorian Finney-Smith e trouxe Marcus Smart e Jake LaRavia, no grosso é isso, né? O que o Lakers fez? Isso. No grosso, foi isso. Pra defesa. Parece que tá faltando, então. E já não tinha ido muito bem defensivamente. E trouxe pé. Eu acho que o Marcus Smart ele tem essa coisa de ser muito físico, ser muito aguerrido, mas eu acho que nesse momento da carreira o Dorian Finney-Smith é mais defensor do que o Marcus Smart, assim. Pode ser até mais ou Nesse menos. momento da carreira, o Marcus Smart fez 2 temporadas ausentes, né? E na estreia, sim, pareceu muito esforçado, mas não exatamente eficiente. Vamos ver, vamos dar tempo também, né? Mas não é como se o Lakers tivesse trazido o Marcus Smart do seu melhor momento, né? Então, se melhorar é só um pouquinho ainda, né? Então, tava ruim, não tava bom. Não melhorou, talvez melhore um pouquinho. Então, não foi uma grande off-season para esse lado da quadra. Esperar que o Luka vire um defensor elite, não vai acontecer, velho. Não vai. Austin Reeves vire um defensor elite, não vai acontecer. DeAndre Ayton vira o protetor de aro, a gente já falou de protetor de aro aqui antes. Cara, ele é grande, mas protetor de aro é bem a vibe do Dominator, né? Então, e assim, acho que é uma temporada que vai testar muito o J.J. Redick. Acho que ele vai precisar dar respostas, encontrar soluções. Tô preocupado também. Tô preocupado principalmente com a demanda física que esse time pede pro Luka, sabe?
Parece que ele precisa criar Eu toda vantagem. confio no Los Angeles Lakers, Guilherme. Quero deixar registrado aqui. Ok. Tá ok. Lucas, Ah, uma coisa muito NBA, são equipes que ninguém espera muito, ah. mas de repente aparece ali, faz uma campanha surpreendente. Quero dizer qual é a minha candidata para a campanha surpreendente do ano, depois de uma rodada, um super overreacting aqui. Posso mandar? Posso tentar adivinhar? Pode tentar adivinhar. Utah Jazz. Não, não vou de Utah Ok. Jazz. É o seu? Você colocaria Não, eles? não, Sabe qual é o meu, velho? não. Acabei de chutar errado. Toronto Raptors. Opa, ambos fomos no over, hein, do Rapaz, Toronto. eu gosto. Cara, Darko é bom. Darko Rajakovic, técnico do Toronto Raptors, é um bom técnico, técnico sérvio. Aliás, né? Tem técnico sérvio essa temporada, técnico finlandês e técnico brasileiro na NBA. Ok. É raro, né? Não é comum na Outra NBA. mistura de Brasil e Sérvia e Helena Todorovic. Aqui, ela na matéria do Café Belgrado Magazine falou sobre Darko Rajakovic, falou que gosta do trabalho do compatriota. É isso mesmo. E quem não comprou a revista ainda do Café Belgrado, manda um pix para podcastbelgrado.gmail.com, R$ 20, e manda na descrição do seu pix o seu e-mail para a gente poder te mandar uma revista digital. Café Belgrado Magazine é um grande empreendimento aí do Café Belgrado, tem mais de 70 páginas sobre o começo da NBA e muitas outras páginas sobre outras coisas. Inclusive isso que o Lucas disse agora. Lucas, assim, eu até falei lá no nosso preview que eu tava com um bom humorzinho assim com esse time do Raptors, porque eu acho um time. Primeiro, a identidade que o Darko Rajakovic passa para esse time. E é muito legal falar Darko Rajakovic, né? Porque você faz esse nome. Porra, Rajakovic. é empolgante até. A identidade que ele passa é de um time muito agressivo em drive, assim, muito físico. E defensivamente é um time muito versátil, porque são jogadores muito longos. Cara, os caras tudo bração, tudo ocupa espaço longo na quadra, assim. E eu fui assistir esse jogo deles na estreia com esse, assim, meio que na torcida para que aparecesse, sabe, esse bom momento, o que esse time Contra o pode fazer. Hawks, time de hype também, time de boa off-season. É isso, era um time real, assim, que todo mundo queria ver. E, velho, foi um amasso. Eles realmente amassaram, assim, o Hawks com todo mundo, o Trae Young, Dyson Daniels, o Porzingis jogou, aliás, acho que os momentos sem o Porzingis foram os melhores, porque o Raptors, como é muito drive, muito agressivo, muito objetivo, cara, os caras atacaram qualquer oportunidade de atacar os bigs que estavam em quadra. Esse time é especial, velho, é um time meio diferente, é uma vibe meio física pra caramba, que cruza a quadra muito rápida. Fiquei assim, empolgado até como não se pode ser, sabe? Empolgado Não, como não se pode pode, pô, ser. Pode pode. ser? Pô, fiquei Pode. empolgado como se pode Dinossauro, ser. né? Pô, dinossauro empolga muito, né? Então, pô, essas lineups que eles mandam, sabe? Scott Barnes, Brandon Ingram, RJ Barrett, todo mundo meio bração, Agbaji defendendo quadra toda, pressão no homem da bola, muito, assim, jogando o corpo, pressionando, porque, enfim, o Toronto, cara, é um projeto que está tentando se reconstruir, né? É um projeto que já foi campeão, passou pelo seu viés de baixo e agora está aí nessa passada. Não é uma franquia Sabe o que que aconteceu, Guilherme, com o Toronto depois do título? Todo mundo fala assim, saiu o Kawhi e tal. Mas eu acho que pode ter tido influência também na qualidade do Toronto. Essa teoria que viralizou aí de que as galinhas são os dinossauros. ninguém mais tem medo de dinossauro, se galinha é dinossauro, né, cara? Exato, cara. Eu acho que me deu uma sacudida, assim, no cerne do Cara, eu vou time. até, vou até acrescentar um novo fator. Ah, Desde que o Kawhi saiu, foram, se não me engano, né? Não tô falando com consulta, porque aqui a dinâmica é livre, né? Free flowing, né? Foram lançados 2 Jurassic Parks que não foram grande coisa, sabe? E, pô, tá precisando de um Jurassic Parkzão, assim, bem. Sabe, meter um Vin Diesel, sabe? Um Timothée Chalamet. cara, a criança, assim, o adolescente, a criança até vai no dinossauro, mas depois que descobre que tipo, a galinha é o dinossauro, Perde um pouco a graça, né? perde a graça e, assim, o respeito, né? O respeito pelo dinossauro T-Rex, sabe? T-Rex é uma grande galinha, pô, aí é foda, É. sabe? Mas eu acho, Lucas, que o respeito pode voltar com esse time muito Pode. interessante.
É um time que pode ter dificuldade, assim, acho que tem uma chance de virar um time que dá uma amassada no ar, assim, tem chutadores que não são exatamente o que eu espero. Tem a Sei. questão física do Brandon Ingram, que não sei se está sempre disponível, mas é um time chato de atacar e é um time difícil de defender. E tem essa zona no leste, né, Gibas? Assim, depois de Knicks, Cavs e Magic, que acho que são as três certezas da temporada, tem esse espaço meio vago aí, né? Que pode ser Indiana, pode ser Boston, pode ser Atlanta Hawks, pode ser Milwaukee Bucks, pode ser o Toronto, pode ser o Heat, né? Então, assim, é uma parada ainda meio quem é a quarta força, quem é que vai brigar por mando de quadra, né? Não tá ainda talhado em madeira, Guilherme Tadeu. Ok. Lembrando, né? Eu participei lá da pesquisa do Pisou na Linha e tinha que falar qual Ah, que é a surpresa da temporada, qual time que não estão apostando muito e você apostaria. E eu fui de Indiana Pacers. E eu tô legal. feliz com o meu voto depois. Finalista da NBA, você tá descobrindo esse time aí. Mas não é, né? Porque tá todo mundo achando que esse time não vai a Ok, lugar nenhum, porque não tem o Halliburton. E, cara, o jogo de ontem me deixou muito esperançado foi com legal, foi legal. o meu voto, porque o Rick Carlisle encontra maneiras do time jogar, né? Então, esse é Foi um. legal, mas o Neymar se machucou já, Pô, né? mas será que é grave, velho? Pô, aí Espero ficar que sem não. o Nemba vai ser foda, porque é muito Johnny Furphy, né, velho? Cara, assim, Cara, Johnny quando Furphy não é um entra, nome NBA, né? Isso é coisas menos NBA. O cara chama Johnny Furphy, Furphy. Você Furphy. respeita. E ele deu uma baita dunk, né, na pré-temporada. Foi a principal dunk, acho. Ele é um cara que não pode dizer assim, meu nome não é Johnny. Porque se não for Johnny, vai ser Furphy, velho. Melhor pegar o Johnny, né? Vou chamar ele de Johnny pra ver se Furphy. É, Johnny F. Cara, Furphy não dá. Furphy não dá. Coisas que não dá. Furphy. Ó, coisas que não dá. Vou falar. Três coisas que não dá. Reserva de interclasses. Votar em melhor sexto homem no prêmio lá da NBA das Minas. Johnny Furphy, velho. Furphy não dá. Lembrando, né? Não, o Guilherme não tá falando dos furry, né? Que já foi Não, discussão no não, Café não. Belgrado. Furphy. Furry dá. Se você é furry, fica tranquilo. Furry dá. Agora, furry não dá. Guilherme, a última coisa Furphy mais não dá. NBA. Furphy, dá. Furphy não dá. A última coisa mais NBA do dia pra gente tratar hoje é uma É um coisa que dinossauro? Eu tinha um dinossauro aqui pra mostrar na hora do Toronto. Perdi a oportunidade. uma coisa muito NBA, uma coisa que a NBA nunca viu, né? Que é esse Wembanyama, ele que entre uma temporada e outra ganhou 7 centímetros, né? Acho que isso fez um impacto imediato no jogo dele, né? O bicho Faz chegou sentido 7. isso pra você, velho? O que? Ele aumenta 7 centímetros Faz de ano pro outro? sentido, velho? Não faz sentido Não isso, cara. faz. Provavelmente assim, era uma altura defasada, né? Eu acredito que ele tem 2,31, que é a nova medida dele. Mas é uma altura que estava defasada antes. Ele não tinha, era 2,24 antes, tá? Ok. Mas o 2,31 agora faz sentido. E ele jogou como gente grande que é, né? É uma parada que a NBA nunca viu, mas próximo do Emmanuel, você vai olhar, você não vai pensar assim no quem é o outro cara de gigantão, tipo, não é o Yao Ming, que tem uma altura parecida. O mais próximo é o Duran, sabe? Um cara que se mexe daquela maneira, que tem um tamanho que ninguém conseguia entender muito bem como é que ele fazia aquilo que faz. Só que ele é o Duran muito mais alto que o Duran, né? Ele é um Duran que faz o Duran parecer pequeno. E fazendo coisas muito similar ao que o Duran fazia, né? Então é uma parada assim completamente surreal. Defensivamente ele impacta o jogo de maneiras assim, às vezes até cômicas, né? Porque você vê pessoas fugindo do embate, pessoas. Se o cara chegou na NBA, uma coisa que muito jogador fala, né? Ah, eu cheguei até aqui porque eu tenho muita confiança, sabe? Eu tenho confiança no meu jogo, confio nas minhas capacidades. Cara, essa confiança da galera toda vai embora quando vem o Ibanyama, né? O cara pode ser super confiante, chegou na NBA sendo confiante. Você vê o Ibanyama, fraqueja, viu, Gibas? Pouca gente vai pro embate com o Ibanyama se o Ibanyama estiver próximo à cesta ou se estiver nos seus arredores, né? Então, defensivamente, o impacto dele não dá para ser medido em número de maneira literal, porque as pessoas evitam, né, esse confronto. Mas mesmo com a galera fugindo dele, os números estão aí, né, de maneira impressionante ainda assim, né? Mas além disso, velho, ofensivamente ele virou um espetáculo, assim, um cara que é capaz de dar um crossover e terminar
uma infiltração com uma dunk reversa do outro lado, tendo 2,31, fazendo isso numa fluidez, numa velocidade que você simplesmente não consegue acreditar nos seus olhos, né? Nem falo da capacidade de arremessar só, né? Porque é o que a gente meio que já estava aceitando como realidade, né? Mas o jeito que ele se move, o jeito que ele ataca a cesta, o jeito que ele lê as jogadas, né? Que ele consegue antecipar o que vai acontecer dentro de quadra, é um assombro, cara. O Wembanyama é um assombro, injusto, sabe? É realmente injusto ter o Wembanyama. E fico muito feliz por nascer San Antonio Spurs, viu, Gibas? Cara, um desafio que eu sempre falo, até uma coisa engraçada para contar. Meu amigo Lucas Zé Vitor, ele não é do basquete. Zé Vitor Lara, um Tá. salve. Vai estar em breve no Elástico, ele lançou um grande livro aí recentemente e vai estar em breve no Elástico. E ele não é do basquete, ele não acompanha o dia a dia do basquete e tal. E aí ele me mandou, falou, Gui, eu não sei porquê, não para de aparecer vídeo de Wembanyama na minha timeline. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, o que eu fiz, mas não para de acontecer. E, pô, fiz questão de mandar um vídeo do Wembanyama, porque o Zé gosta muito de história, estuda muito história da China. Pô, já mandei ele no templo, né? Metendo Boa. um cara, um Kung Fu, né? Foi um Kung Fu que ele fez lá no templo. E eu acho que ele é o cara que fura a bolha absurdo, velho. Não tem como esse cara. Não tem como ele não ser conhecido por todo mundo. Ele é um cara de 2,31 m e que faz coisas meio de videogame, assim, né? Faz essa coisa. Ele passa muito essa imagem de personagem editado de videogame, né? Tem muito essa vibe, assim, o jeito que ele se move, tudo que ele sabe fazer. Pro fã de basquete, o desafio que eu sempre faço é pegar caras do tamanho dele e ver como esses caras jogam, para entender o que é o Wembanyama. Porque a E comparação com o quem não é fã Durant... de basquete, Gibas, é tipo assim, ó, pensa no Peter Crouch se ele fosse o Messi. Já pensou, velho, se o Peter Crouch fosse o Messi? Tipo isso, né? Assim, mas aí, assim, é porque no basquete ser muito alto é uma vantagem mesmo À ainda, né? vontade. Porque no futebol é vantagem para cabecear, tá? Mas não é tão clara a vantagem, né? Mas assim, pega os grandões que você se lembra aí, né? Dá uma olhada em vídeos dele. Por exemplo, vou falar de um que tem o tamanho dele agora, Taco Fall. Taco Fall tava na NBA até esses tempos, não conseguiu jogar, mas jogou aí G-League, tá jogando na China. Pega vídeos do Taco Fall se movimentando. Dá uma olhada em como ele se movimenta, sabe? Vamos lembrar de caras que jogaram mesmo na NBA? Shawn Bradley. Shawn Bradley tinha, acho que mais ou menos essa altura dele também, né? 2,28, talvez um pouquinho menor, não lembro agora. Mas era desse tamanho. Quer ver um cara bem móvel e que eu acho que o biotipo até mais um parecido um pouco? Manute Ball. Pega vídeos do Manute Ball jogando. O Lucas se lembrou de um aqui, 2,26 m. Yao Ming. Pega vídeos do Yao Ming. Um jogador lendário, um jogador Hall da Fama. Um jogador muito, muito bom. E agora imagina que o Wembanyama é ou do mesmo tamanho ou maior do que todos eles. E veja o que ele é capaz de fazer. Veja como ele é coordenado. Veja como ele tem arremesso. Veja como ele tem drible. E para mim essa é a coisa mais assombrosa, como ele dribla. Aquela bola de 3 que ele mete, que ele faz vários crossovers. Isso é maluquice. Ele jogar pique, ele e ser o ball handler do pique com 2,30 m. Velho, não sei explicar assim. Porque acho que pro fã que não é assim tão especializado, acostumado ao basquete, já é chocante. Mas para quem vive basquete, conversei com alguns amigos que trabalham com basquete, que são técnicos, né, estão em comissões técnicas profissionais. Assim, teve um que viu o vídeo ao vivo e outro que viu depois que eu mandei os highlights, né? Cara, o comentário é assim, é de assustar, assim, é de ter medo, é de ficar assustado com o que ele faz, assim, é muito fora do padrão, é muito irreal, sabe? Tem um lance do jogo que é um lance assim que talvez plasticamente foi o menos wow de todos, mas talvez seja o mais assustador do ponto de vista assim de como nós vamos defender esse cara, que é uma que o Mavis faz uma defesa meio que de uma ajuda que vem por dentro, aí meio que joga ele pro fundo. E aí ele faz a bola meio Kobe, lembra que o Kobe tinha essa bola que ele ia pro short corner ali e dava um jumper jogando o corpo para trás, né, para ter ângulo de arremesso.
e arremessava. Tô falando assim, a zona morta, mas para dentro da linha dos 3, né? Que é um corner mais para dentro um pouco, valendo 2. Ele faz uma dessas que ele corre para arremessar, mas assim, ele não precisa ajustar a corpo. Cara, ele tem que só levantar a mão e arremessar, assim. E é muito impressionante. É muito, porque ele tem essa bola, ele tem arremesso, ele tem ele tem um handling de driblar, ele lê bem o jogo, ele tá bom os passes, até porque ele vê tudo de cima, mas ele tem esse touch muito impressionante. Essa é uma que me choca bastante. Todas as outras coisas me chocam, claro que me choca, tudo me choca. Agora, tem outra também que eu acho bem absurda, que é uma que ele pega numa... É um drive, eu acho que é do Castle ou do Harper, não lembro agora quem faz, mas o cara vai em direção à cesta e Joga para trás? Isso, ele vem É o meio que Harper. É o Harper. E ele vem meio que na passada, assim, acompanhando o que vai acontecer. E, velho, ele pega e enterra com uma facilidade, assim, Só que ele tava muito longe da cesta. Ele tava muito. Velho, assim, um jogador normal, ele pega aquela bola, provavelmente dá um kick para enterrar, né? Ou pega a bola e faz um movimento corporal em direção à cesta para soltando o corpo de esquerda e tal. Velho, o jeito que ele pega a bola, ele já estica o braço e enterra por cima dos caras. Cara, é muito impressionante, velho. É muito E é uma impressionante. parada assim que, tá, o que eu faria, sabe? O Anthony Davis estava em situação de, beleza, eu tô sendo aqui dominada, mas o que eu posso fazer, né? E é o que a NBA ainda não lida, sabe? Talvez porque ainda não tenha tido um playoff, talvez porque ainda não precisou lidar com isso, né? Que o Spurs não era competitivo antes, o Embiid ainda tá no seu começo, né? Mas em algum momento a NBA vai lidar. Eu tenho a expectativa de que alguns times vão conseguir colocá-lo em dificuldade, né? Ao longo de uma série de 7 jogos, mas rapidamente aquela questãozinha que fazem, né? Aquela entrevista com todos os GMs, né? Qual jogador que você tem que fazer o plano de jogo que mais afeta o plano de jogo quando você vai enfrentar, né? Sempre quem ganha é o Curry, né? Muito em breve vai ter que ser o Wembanyama, Gui. Você tem que ajustar o seu time inteiro para enfrentar o Wembanyama, vai ter que ter parede igual fazem pro Yannis, só que vai ter que ser uma parede fora da bola, vai ter que separar 2 caras para marcar o Wemby o tempo todo. Não sei, alguma coisa os técnicos da NBA vão precisar bolar, porque senão, muito em breve, sabe, ele estando em quadra, vai ser muito difícil parar o Spurs, né? Não sei se vale, Guilherme, como equipe surpresa o Spurs, mas é uma equipe que a essa altura, sabe, já, mesmo se ainda era o Fox jogar, acho que as expectativas já são outras em relação ao que era antes da temporada começar. San Antonio Spurs vem para ser, né, um assombro. Meu San Antonio Spurs, Guilherme Tadeu. Esse foi o conteúdo específico aí que, cara, é quase um direto ao ponto. Né? Não foi exatamente direto ao ponto, mas é uma parte do conteúdo aí do Café Belgrado que serve para todas as redes sociais. Deixa o like, deixa o hype se você estiver assistindo no YouTube, valeu.